boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que vocês vão ver esse vídeo. Meu nome é Sebastião de Oliveira, eu sou consultor de empresas, acadêmico, enfim, tenho uma experiência longa na área em coaching, por isso mesmo eu estou apresentando esse trabalho para ser mais um dos speakers aí do ICF. A ideia, até começando por aí, a ideia de ser um speaker do ICF é poder compartilhar uma série de informações que eu tenho, uma série de informações que eu tenho desenvolvido também, e ao mesmo tempo poder receber feedback das pessoas. Esse trabalho que eu estou apresentando agora no ICF, ele é um trabalho que faz parte, é um capítulo de um livro que eu estou escrevendo nesse momento. Estou na fase final de conclusão desse livro, na reta final de escrita desse livro. É um livro que eu escrevo juntamente com mais 4 parceiros coaches e consultores que moram todos eles nos Estados Unidos, decorrente até da minha formação em coaching que eu fiz nos Estados Unidos, enfim, que está relacionado a esse trabalho, a como desenvolver um trabalho de alta performance junto das suas equipes, né? Como que o líder faz para desenvolver uma equipe de alta performance. Um dos capítulos é exatamente como é que o líder faz para desenvolver essa equipe de alta performance através de práticas de conversação. Então, o meu trabalho ao longo dos anos tem sido muito relacionado ao desenvolvimento de grupos de trabalho. A minha formação em coaching veio muito decorrente de atuar junto com o gestor de tal forma que ele possa ter essa equipe de alta performance, e esse trabalho especificamente, ele cabe exatamente nesse contexto. Assim, de onde começa, né? Onde começa esse trabalho inteiro que eu vou apresentar para vocês? Cada vez mais nas empresas hoje em dia se fala que as grandes fontes de vantagem competitiva não são mais os ativos fixos. Em outras palavras, você ter prédio, você ter fábrica, você ter máquina é importante, mas certamente não é suficiente. Aliás, está muito longe de ser suficiente para que você consiga de fato ter uma vantagem competitiva sustentável ao longo dos anos. Diversos autores atestam isso claramente, que hoje em dia, para você ter uma fonte de vantagem competitiva de longo prazo, o fundamental é que você desenvolva conhecimento. E desenvolver conhecimento dentro de empresa significa prioritariamente você saber lidar bem com as pessoas e fazer com que essas pessoas tenham interesse, vontade, se comprometam a desenvolver conhecimento relevante para aquela organização. Quando se fala em desenvolver conhecimento, na verdade você fala também em sistemas, você fala em técnicas, você fala em tecnologia, mas em hipótese nenhuma pode se prescindir do elemento humano nisso. Aliás, ele é o ponto fundamental, o ponto de partida e eu diria também o ponto de chegada para se desenvolver essa vantagem competitiva. Ora, eu não posso obrigar alguém a desenvolver conhecimento, eu não posso obrigar alguém a ser motivado ou a estar motivado, eu não posso obrigar alguém a ser criativo, a se comprometer. Fazer isso significa ter uma atuação gerencial ou uma atuação de liderança que seja diferenciada. Nesse contexto é que exatamente as práticas do líder têm um impacto substancial no que você vai desenvolver de conhecimento e, consequentemente, no que você vai desenvolver de vantagem competitiva para a empresa. Se não é mais suficiente eu trabalhar para motivar as pessoas, não é mais suficiente eu trabalhar com o que se chamava o stick and carrot, ou seja, a varinha e a cenoura e porrada, vamos dizer assim, com o que eu trabalho agora? Eu preciso fazer com que essas pessoas do meu time, essas pessoas da organização, se sintam parte dessa organização, que o trabalho tenha um sentido para elas, que de alguma forma as narrativas individuais dessas pessoas agreguem valor à organização, que tenha uma conexão entre as narrativas individuais e as narrativas do grupo. Ora, quando eu falo de narrativas, eu estou falando de práticas de conversação. Eu estou falando das pessoas se sentirem ouvidas e ouvirem. Eu estou falando de um processo em que o gestor ele consiga falar, ouvir, emocionar-se e emocionar as outras pessoas também, e ao mesmo tempo fazer isso através do corpo.
Esse não é um conceito meu, isso o Alan Siller, que é um grande autor, está lá escrito o nome certinho no paper que eu enviei para vocês. Ele coloca como base do processo de conversação, recapitulando, falar, ouvir, emocionar-se e fazer isso através do corpo, né? Como é que todo o componente corporal participa desse processo inteiro. Isso é base do processo de conversação. Em outras palavras, o gestor cada vez mais ele precisa trabalhar em todos esses elementos de tal forma que ele tenha uma conversação com o seu grupo de trabalho, com sua equipe, que faça com que as pessoas façam as coisas. Ora, mas se isso é fato, se é verdade que a prática de conversação é o caminho, não é qualquer conversação. Da mesma forma que eu falo no trabalho de coach, que desenvolver outras pessoas se dá através dessa prática de conversação, eu estou falando de uma prática de conversação que é estruturada, que tem um propósito, que tem toda uma forma efetiva para fazer, que tem um significado por trás daquilo que está sendo feito, que tenha uma conexão, um acordo mútuo entre as pessoas, que exista perguntas, um ir e vir de informação, em que o próprio silêncio pode ser parte dessa conversação. Nesse trabalho, eu parto desse princípio e a partir daí eu crio então quais são os tipos de conversas, qual é uma tipologia de conversas que são fundamentais para que o líder consiga fazer o seu trabalho. Como eu disse, não é qualquer conversa, né? Simplesmente falar não é conversar. E aí eu estou dizendo que existem categorias de conversas que são fundamentais para o gestor fazer bem o seu trabalho. Com todo o desenvolvimento desse estudo, com a minha experiência em desenvolvimento executivo, com a literatura que foi pesquisada, inúmeros livros foram pesquisados para isso, eu classifico basicamente essas conversações que o líder tem com sua equipe, em basicamente 5 grandes grupos. Em 5 grandes grupos. Primeiro grupo de conversas que são significativas para o gestor realizar com sua equipe. Um parênteses, nesse momento eu não estou fazendo distinção entre líder e gestor, né, nesse momento, mas no momento apropriado do trabalho eu vou fazer. Então, assim, o primeiro grupo de conversações que ele precisa fazer, a primeira categoria de conversação que ele precisa fazer é que eu chamo de conversa que inspira criatividade e inovação. Em outras palavras, eu preciso ter um approach juntamente com a minha equipe de tal forma que elas consigam entender, que elas consigam ter abertura para se manifestar dentro do grupo, colocar sua criatividade em prol do grupo e em prol da organização. Elas precisam saber e querer criar. E isso não acontece por acaso. Essa conversação para que as pessoas disponibilizem sua criatividade, sua inovação, ela tem que ser uma conversação em que alguns componentes estejam ali presentes. Elas precisam se sentir parte, elas precisam entender o propósito dessa criatividade, ou seja, elas precisam entender os objetivos maiores da organização. Logo aqui, certamente, tem um caráter do líder de expor muito claramente qual é a missão, quais são os objetivos, qual é o negócio dessa corporação ou desse time no qual ele está, para que as pessoas possam, a partir daí, criar dentro daquele contexto. Não é a criatividade pela criatividade, mas é criar soluções para algumas questões organizacionais dentro de um determinado contexto definido. Claro que aqui também o líder precisa proporcionar um espaço em que essa criatividade seja segura. Em outras palavras, ele precisa criar um espaço que as pessoas permitam que o erro aconteça, não que ele seja premiado, mas que ele aconteça e seja parte do processo de criatividade. Enfim, ele precisa desenvolver um espaço para que essa conversa que inspira criatividade e inovação, de fato, ela aconteça. Uma segunda categoria de conversa que é fundamental no contexto da atuação do gestor é conversas que inspirem compromissos. Princípio básico para essa conversa: quem não participa não se compromete.
Se o líder de fato quer levar a cabo uma conversa que inspire um compromisso das pessoas em fazer aquilo que precisa ser feito dentro da organização, ele precisa negociar o que precisa ser feito. Negociar não significa ceder em tudo que precisa ser feito, mas significa estabelecer os objetivos daquilo que precisa ser feito, e isso novamente se dá através de um processo de conversação, permitir que as pessoas exponham suas opiniões sobre aquilo que vai ser feito, como deve ser feito, as metas de prazos, de recursos que devem ser alcançados para aquilo que vai ser feito, e a partir daí, pactuando o que vai ser feito, fazer o acompanhamento dessas tarefas ou dessas funções que precisam ser realizadas. Isso é uma conversa que gera compromisso. Da mesma forma, se esse compromisso ele não é cumprido, o líder ele tem legitimidade para ir lá e cobrar, e isso faz parte do processo de conversação também, essa tarefa ou função que não foi desempenhada. Então, primeiro tipo de conversa que inspire criatividade e inovação. Segundo tipo de conversas que criam compromissos, que gerem compromisso entre as pessoas. Terceiro tipo de conversas que desenvolvem o potencial da equipe. Quando eu digo equipe, ou de um membro específico, ou da equipe como um todo. Talvez aqui seja o tipo de conversa mais utilizada num processo de coaching propriamente dito. Em outras palavras, a partir do momento que nós definimos junto com a equipe ou com o membro da equipe onde se deseja chegar, a partir do momento que nós pactuamos aquilo que vai ser feito e as pessoas têm dificuldade para se fazer aquilo que precisa ser feito, é função nossa como